Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo iremos falar bastante aqui sobre o futebol feminino. Hoje a gente teve uma contratação aí de peso. A gente vai dizer para vocês quem foi contratada. Vamos falar bastante aí sobre a situação do futebol profissional do Vasco. O Zé Ricardo hoje se posicionou sobre a situação da SAF, falou muito aí sobre a situação da Copa do Brasil, fez uma projeção sobre o clássico e falou sobre reforços. Aí causou aquele frenesi enorme aí por conta da SAF. Muitas pessoas dizendo aí que o Vasco vai repatriar, inclusive o Felipe Coutinho. Vamos aguardar para a gente poder ver. Vamos falar muito aqui, meus amigos, sobre a situação da SAF em si. Hoje o Jorge Salgado respondeu a carta de manifesto do Roberto Monteiro e, meus amigos, está confirmado aí, a gente vai ter a votação da SAF aí no finalzinho do mês de maio. Então a gente vai passar tudo para vocês aqui, sem maquiagem, sem sacanagem. Lembrando que o nosso canal não tem como objetivo fazer com que você mude a sua opinião. Aqui, com veemência, eu sou contra essa situação da SAF. Vocês já sabem por quê. Respeitem a minha opinião, eu respeito a opinião de vocês. Bem, meus amigos, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like ou deixe o seu dislike, ativem o sininho e vamos que vamos. Bom, primeiramente aqui sobre o futebol feminino. Hoje o Vasco da Gama anunciou a contratação aí da Pretinha, que foi atleta da seleção brasileira, que foi multicampeã vestindo a camisa do Vasco da Gama, foi contratada aí e é uma contratação de peso, né? Ainda mais o futebol feminino aí que foi jogado às traças durante todo esse tempo aí que o Jorge Salgado simplesmente está aí à frente do Vasco da Gama. Inclusive aquela grana da Ambev aí que sumiu e ninguém explicou. Então a Pretinha vestiu a camisa do Vasco ali entre 93 e 2000, pentacampeã estadual, com 3 títulos nacionais e fez 65 gols com a camisa do Vasco. Sorte aí a Pretinha. Bem, meus amigos, com relação ao futebol profissional do Vasco da Gama, o Zé Ricardo hoje finalizou a preparação aí para o jogo contra o Fluminense, amanhã 5 horas da tarde, lá no Engenhão. Vai ser um jogão de bola, confirmado aí a volta de Nenê, Bruno Nazário e também o Juninho. O Vasco vai com força máxima. A gente aguarda aí o Zé Ricardo dizer qual será a equipe titular. Certo que o Quinteiro e também o Luiz Henrique será relacionado para essa partida, então o Vasco ganha mais corpo aí, principalmente no aspecto defensivo. Hoje o Zé Ricardo falou muito sobre a situação financeira do clube, que é importante estar com os salários em dia. Nosso treinador também falou aí sobre a situação do clássico contra o Fluminense, aquele discurso político que em clássico não tem favorito, né?
e ele já fez uma projeção aí para o jogo contra a Ferroviária, visando o jogo aí da Copa do Brasil, que vai ser difícil mesmo. E sobre a situação de reforços, o Zé Ricardo falou que até o Campeonato Brasileiro vai chegar mais 3 reforços. E aí se especulando muito aí que o Vasco pode repatriar alguns jogadores, como Souza, Allan Kardec, Alex Teixeira, Coutinho, até o nome do Coutinho, que acabou de fechar lá com o clube da Inglaterra, foi especulado aí pelos nossos jornalistas, né? Os nossos oráculos. Então é o seguinte, sobre essa situação aí envolvendo aí o empréstimo, o Jorge Salgado virou meme, porque ontem ele infelizmente errou, né? Ele não sabe o valor do empréstimo que ele pegou. Ele falou que era 73 milhões, o empréstimo é de 70 milhões, né? Ele fez uma confusão aí de 3 milhões de reais, mas isso aí é o de menos. Vamos falar aqui sobre a situação da SAF, né? Que é o tema mais importante aí. Então, após o Conselho ter aprovado ontem o empréstimo aí de 70 milhões, né? Segundo o acordo que o Vasco da Gama fez aí com a 777 Partners, o Vasco tem a obrigação aí de fazer essa situação da AGE até 90 dias. Então, provavelmente deverá ser aí no finalzinho do mês de maio. Perfeito, pessoal? Inclusive o presidente da Assembleia Geral, o Otto de Carvalho, no dia de hoje, em entrevista lá no GE, comunicou que os sócios do Vasco da Gama, com mais de um ano aí de Vasco no quadro social, terão aí a possibilidade de votar desde que estejam aí em dia com o clube. E ele alertou as pessoas para dar uma conferida no cadastro e para ver se está regular. Então todas as pessoas aí que estiverem em dia com mais de um ano no quadro social terão direito a voto aí. Isso é muito, muito importante. Então deixa aí nos comentários sempre aquele termômetro se você é favorável à SAF ou não. Então Vasco até o mês de maio pode ser ou não vendido aí. Lembrando, existe uma alternativa. Essa alternativa não tem nada a ver com a venda do Vasco. A gente tem uma carta, a gente tem 400 milhões, o Leven ontem nos mostrou, e são 400 milhões de dólares, tá? 400 milhões de dólares, a gente não precisa vender o nosso clube. Há alternativa. Eu sempre estou falando isso aqui. Se o problema é dinheiro, se o problema do Vasco da Gama aí é inoperância aí de gestões que passaram no Vasco, agora eles estão preocupados até com o funcionário, usando os funcionários do Vasco que outrora eles demitiram, tá? Tem dinheiro e muito mais do que esses 700 milhões aí. São 400 milhões de dólares. Estou repetindo aqui, 400 milhões de dólares. Bem, vamos lutar até o final com essa situação aí envolvendo a AGE. Tá faltando muito pouco. As pessoas que insistem em dizer que não vai dar nada, vamos pagar para ver, e quem viver verá aí, certo? A verdade prevalecerá, pessoal, sempre vai prevalecer. Tamo junto e vai dar Vasco. Valeu!